Carlos Viana é jornalista e trabalhou por mais de 10 anos como apresentador em uma emissora de rádio e de televisão. Ele concorre às eleições como candidato ao Senado pelo PHS, Partido Humanista da Solidariedade. Viana contou um pouco sobre a sua trajetória profissional. Eu sou Carlos Viana, sou jornalista profissional, sou especialista na área de gestão estratégica, de administração e marketing. Sou também professor universitário já há muitos anos. Na Rádio Itatiaia estou há 12 anos como repórter e apresentador de um programa de 4 às 5 da tarde, o Plantão da Cidade, e nos últimos 11 tive um contrato com a TV Record Minas, onde apresentei um telejornal à noite entre os mais assistidos do nosso estado. Eu já trabalho há 41 anos, comecei aos 14. E nos últimos 10 eu tenho percebido que nós nos tornamos repetitivos na imprensa. Nós temos observado um Brasil que não consegue avançar. Pelo contrário, nós estamos perdendo tempo. Um bom exemplo, as pessoas que nos assistem, é perguntar em que nós avançamos em 2018. Em nossas vidas particulares, inclusive, como empresários, como pessoas, né, o que o 2018 de fato nos fez caminhar e seguir em frente? Eu digo que foi um ano praticamente perdido, por falta de planejamento, de política pública correta, por uma falta de visão do futuro. Nós não podemos continuar assim mais. Eu hoje percebo que todos aqueles que podem cooperar com o Brasil, aqueles que têm experiência de vida, experiência profissional, devem se colocar à disposição da política para que a gente possa ter, pelo menos, os próximos 10 anos melhor aproveitados. Eu sou jornalista há 25 anos, né, de formado. E eu digo para vocês que o jornalismo nos dá uma visão sobre a vida das pessoas, as ruas, a realidade de um país, de um estado, de uma forma muito profunda, porque nós somos testemunhas dessa história. É uma expressão que eu ouvi no passado, é do jornalismo lá do Repórter Esso, lá em 1968, 69, é fato. Mas como testemunhas, nós não somos o poder. Nós não temos a capacidade de mudar as coisas. Há uma expressão, foi criada por um inglês chamado Thompson, que nós seríamos o quarto poder. Isso não é verdade. Nós não temos essa capacidade porque nós vivemos das notícias, né? Nós apenas refletimos o que está no dia a dia. Então, como jornalista, eu tenho uma percepção muito grande, vamos usar essa expressão, das aflições do povo. As aflições hoje que estão incomodando os brasileiros. Educação pública ruim, transporte ruim, uma violência, né, descabida e sem controle no nosso país e uma distância da política muito grande. Hoje nós temos 45% da população que não quer votar. E não é porque eles são irresponsáveis, não é porque eles não têm compromisso com o Brasil, é porque eles não se sentem representados pela política atual. O sistema eleitoral nosso está falido. E quem está no poder não quer abrir mão de estar no poder. Não há hoje uma renovação. Tanto que nós estamos num momento de maior insatisfação com a política e podemos ter as eleições com a menor renovação no parlamento. Porque as regras eleitorais foram criadas para que os atuais deputados se reelegessem. E os que estão aí hoje disputando não têm compromisso, na minha opinião, de verdade. Porque uma coisa é você fazer promessa. Eu vou resolver. Isso aí ninguém consegue fazer e o povo está cansado. Mas outro é compromisso. É a gente dizer o seguinte, olha aqui, como senador, eu quero trabalhar hoje todo um trabalho numa comissão sobre a educação pública no Brasil. Por que é que 40% dos adolescentes brasileiros abandonam a escola aos 16 anos de idade? Meninas, muitas vezes, por uma gravidez precoce, e os meninos vão trabalhar nos sinais de trânsito, vendendo bala para sustentar a família. Ora, nós estamos condenando mais uma geração de brasileiros ao subemprego, à subrenda. É preciso um compromisso. Eu vou olhar por isso com muito carinho. Eu quero ajudar a melhorar essa realidade. A questão da violência, por exemplo, 64 mil homicídios todos os anos. Gente, os homicídios no Brasil crescem 7% ao ano. Quem morre são adolescentes de 17 a 25 anos de idade, os jovens, negros, moradores das periferias. É como se essa população não existisse, como se fosse normal a gente ter 64 mil homicídios. Então, essa distância do que pensa a população da política, eu tenho percebido nos últimos 10 anos e tenho me colocado como uma voz para defender e, claro, chamar a atenção sobre isso.
senador representa o Estado. O senador, em tese, ele representa o Estado. Eu estou ali para representar Minas Gerais e os interesses da federação em relação aos estados, o que não retira do senador a obrigação de trabalhar pelas causas populares. Então, hoje, a primeira prioridade no Senado será apoiar o governador Antônio Anastasia num refinanciamento das dívidas de Minas Gerais. Nosso estado está falido. O atual governador, o atual governo quebrou Minas Gerais definitivamente. Governo nunca foi feito para dar lucro, mas também não é feito para quebrar, dando prejuízo da forma como está. Então, hoje, nós temos que pensar seriamente em refinanciar a dívida de Minas Gerais. É o único estado que não fez o dever de casa para que os servidores voltem a receber em dia e nós tenhamos a capacidade de reinvestir, especialmente na mobilidade, nas estradas, para facilitar a produção e, claro, o ciclo do desenvolvimento voltar. Os radiodifusores da AMIRT enviaram algumas perguntas para a gente. Esse aqui é o Giancarlo Faria, diretor artístico da TV Rio Preto de Unai. Ele afirma que você, como jornalista, conhece o lado do povo e também dos políticos. Por isso, ele continua dizendo que o cenário apresenta um sistema político corrupto. E o que te motivou a entrar na vida pública, você já até comentou sobre isso, mas ele pergunta o que você pretende fazer para mudar essa realidade corrupta que estamos vivendo. Bem, a corrupção hoje, ela existe em qualquer lugar do mundo, especialmente no capitalismo, onde as pessoas são livres para tomar decisões, para ter iniciativas. A questão da corrupção não passa por salários, não passa por renda muito baixa. Isso é uma desculpa que se tem em relação a explicar a corrupção, que é mau caratismo. Hoje, no Brasil, nós temos entre os principais e mais conhecidos corruptos pessoas com diplomas de nível superior, com MBA, por exemplo, em universidades americanas famosas, gente que tinha tudo para que tivesse uma vida de honestidade e não tiveram, né? Não foram probos dentro da iniciativa pública. Então, a minha visão é muito clara. Eu me junto à corrupção se eu quiser. Não vai ser o fato de eu estar lá no Senado que vai me fazer corrupto, porque existem muitos políticos que não são corruptos. Normalmente a população coloca no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo balaio, né? Vamos usar bem uma expressão mineira, todos os candidatos, todos os deputados federais e senadores. E não é assim. Nós temos pessoas na história política de Minas Gerais que realizam um trabalho, só que como elas cumprem a obrigação delas, elas não são notícia. Eu tenho muita consciência do que de fato eu tenho como responsabilidade hoje, especialmente pelo meu trabalho desses anos todos como jornalista, 12 anos de rádio, 11 de televisão só na TV Record e na Itatiaia, e do que representa essa confiança da população no meu nome como novo. E tem um outro lado, um outro aspecto, que é a questão da minha fé, né? Da minha vivência religiosa pessoal, onde a corrupção para nós, ela retira da gente o que é mais importante, que é a nossa crença na possibilidade de ter, né, uma oração limpa diante de Deus e até o que a gente chama de salvação. Então a corrupção no Brasil hoje, ela é um problema mais de impunidade. Temos uma segunda pergunta do Flaviano Cunha, diretor de jornalismo da TV Candidez de Divinópolis. Ele fala que Minas Gerais está no centro de uma guerra fiscal e que os empresários reclamam da sobrecarga tributária que tira a competitividade e impede o crescimento. Ele pergunta se você pensa em algum projeto para poder mudar e estabelecer novos parâmetros para a aplicação de impostos. Esse é um dos assuntos que o Senado, a partir do ano que vem, terá de trabalhar com muita severidade e muita responsabilidade. Severidade no sentido de ser muito disciplinado. É a questão de uma reforma tributária no país. Nós precisamos hoje de uma alíquota única de CMS para todos os estados. É a única maneira de nós acabarmos com a guerra fiscal. E não vai ser fácil, porque nós temos, por exemplo, grandes estados como São Paulo, o próprio Minas Gerais, que resistem a esse assunto quando a gente fala em alíquotas de combustível. Por exemplo, Minas Gerais tem a maior alíquota de combustível da gasolina no Brasil. Os governos, para se ajustar a uma alíquota única de 12%, terão de reequilibrar as contas e aí nós vamos ter que primeiro fazer um refinanciamento da dívida de Minas Gerais, dar ao governador Antônio Anastasia a capacidade de readministrar o Estado nas finanças públicas e aí nós discutimos a criação de uma alíquota única. O CONFAZ, que é um conselho fazendário, reúne os secretários da Fazenda, não é amigável a essa proposta,
porque é muito mais fácil você continuar cada estado com a sua regra, que isso gera muita multa contra os empresários. Você tem uma legislação tributária em São Paulo, tem uma legislação tributária em Minas, outra em Sergipe. Isso dificulta a vida do empresário e gera renda, muitas vezes, para os estados, são multas, para quem está trabalhando. À medida que a gente for simplificando, criando uma alíquota única, nós vamos facilitar a vida das empresas. E hoje, facilitar a vida das empresas significa reiniciar um ciclo econômico novo no Brasil. Então, a reforma tributária tem o meu aval, a minha simpatia e vai ter a minha voz lá na defesa de uma reorganização tributária no país. Para nós finalizarmos, eu gostaria que você deixasse um recado para os mineiros que vão assistir essa matéria. A todos vocês de Minas Gerais, eu tenho muita consciência da responsabilidade em representar o nosso Estado. Eu estou preparado para esse cargo, estou disposto a cumprir tudo aquilo, todos os compromissos que eu tenho feito e, especialmente, ser a voz de Minas Gerais em um novo Senado. Por isso eu tenho pedido a confiança das pessoas, tenho colocado o meu nome e, nesses últimos anos como jornalista, tenho me posicionado com muita firmeza. Eu tenho sido a voz dos mineiros no rádio e na televisão. Agora eu quero ser a voz dos mineiros no Senado. Nós precisamos escrever uma nova página política em Minas Gerais. Nós não podemos ficar aqui apenas observando o que tem acontecido em nossa política. Por isso eu peço a sua confiança, peço o seu voto e tenho certeza, eu vou me esforçar muito para merecer a confiança de todos lá.